Algoritmo de Floyd-Warshall. Este trabalho está sendo realizado por mim, Anderson Silva, Gabriel Ângelo, Laís Farias e Wendel Feijó. Na ciência da computação, o algoritmo Floyd-Warshall, também conhecido como Floyd's Algorithm, Roy-Warshall Algorithm, Roy-Floyd Algorithm ou WFI Algorithm, é um algoritmo que resolve o problema de calcular o caminho mais curto entre todos os pares de vértices em um grafo orientado e valorado, ou seja, com direção e peso. Publicado por Robert Floyd em 1962, é o mesmo que foi publicado por Bernard Roy em 1959 e também por Stephen Warshall em 1962 para determinar o fechamento transitivo de um grafo. O formato atual do algoritmo de Floyd-Warshall, com 3 loops de repetição, foi descrito por Peter Ingerman em 1962. O algoritmo de Floyd-Warshall é um bom exemplo da programação dinâmica, que iremos verificar adiante. Definição. A ideia do algoritmo de Floyd-Warshall, a princípio, é bem simples. Ele recebe como entrada uma matriz de adjacência que representa um grafo, formado por vértices e arestas. Esse grafo é orientado e valorado. O valor de um caminho entre 2 vértices desse grafo é a soma dos valores de todas as arestas ao longo desse caminho. O algoritmo, então, calcula para cada par de vértices o menor de todos os caminhos entre os vértices e, assim, gera um resultado satisfatível. Para realizar esse cálculo, o algoritmo segue os seguintes passos. Primeiro, ele assume os vértices de um grafo orientado G como um conjunto V de 1 até N e considera um subconjunto desse conjunto, que vai de 1 até K. Para qualquer par de vértices I em J do subconjunto do grafo G, considera todos os caminhos de I a J, cujos vértices intermediários pertencem ao subconjunto de 1 ao K, e P é o caminho mais curto entre todos eles. Então, o algoritmo explora um relacionamento entre o caminho P e os caminhos mais curtos de I a J, com todos os vértices intermediários, no conjunto que vai de 1 até K-1. O relacionamento desses vértices depende de K ser ou não um vértice intermediário do caminho P. Para mostrar as aplicações do algoritmo Floyd-Warshall, temos 4 exemplos. O primeiro, caminhos mais curtos em grafos orientados. O segundo é a proximidade transitiva em grafos orientados. A terceira é roteamento otimizado. E a quarta, verificação de grafo não orientado se ele é bipartido. Para a primeira, caminhos mais curtos em grafos orientados, o algoritmo recebe como entrada uma matriz de adjacência, onde são denotados os vizinhos de cada vértice, e determina a distância entre os vértices, ou seja, os caminhos mais curtos entre cada vértice presentes denotados pela matriz. Para o segundo, o algoritmo transforma a matriz de adjacência de entrada em uma matriz de valores booleanos, ou seja, valores lógicos, e as operações de soma e subtração realizadas pelo algoritmo para determinar a distância são substituídas pela operação lógica ou disjunção e conjunção, e determina a distância entre os vértices a partir dos valores lógicos fornecidos pela matriz inicial. Dessa forma, pela propriedade transitiva que o conjunto de um grafo apresenta. Para o terceiro exemplo, roteamento otimizado, temos que é um exemplo básico de um grafo orientado, já que um roteador apresenta fluxo de dados de um ponto a outro e em uma direção ou duas, dependendo de como seja configurado o segundo ponto de recebimento e envio. E esse fluxo pode denotar direção em um grafo orientado. Assim, ele configura uma representação realística de um grafo que vai estar denotado pela matriz de entrada do algoritmo. Para o quarto exemplo, verificação de um grafo não orientado, se ele é bipartido,
Um grafo bipartido ele admite bicoloração, ou divisão em dois subconjuntos independentes, em que pelo menos um vértice de U está ligado a um vértice de V, e não contém ciclos ímpares. Ou seja, o algoritmo ele recebe como entrada a matriz de adjacência, verifica a relação entre os vértices, se eles têm correspondência, se eles têm arestas. Se eles tiverem arestas, eles fazem parte dos dois subconjuntos independentes, configurando assim um grafo bipartido. Olá pessoal, meu nome é Wendel e eu vou mostrar para vocês a implementação que nossa equipe fez do algoritmo Floyd-Warshall. E a gente fez uma aplicação que, dada a entrada de um grafo não ordenado, não direcionado e ponderado, o programa retorna uma tabela que é justamente a matriz de distância com menor peso. E para tal, nós fizemos alguns métodos, que é o preencher matriz de distância e o calcular caminho mínimo. No preencher matriz de distância, ele vai fazer o básico, ele vai preparar a matriz, ele vai atribuir 0 para a distância de um vértice até ele mesmo, e vai atribuir positivo infinito para a distância de um vértice até qualquer outro. Em seguida, ele vai pegar as entradas de peso entre dois vértices que for digitado pelo usuário e vai atribuir nesses valores que são positivo infinito. E aí depois ele chama o método calcular, que é a lógica definida no algoritmo Floyd-Warshall. Usando os 3 loops, ele vai fazer o seguinte: se a distância de um vértice I até um vértice J for maior que a distância de um vértice I até um vértice K mais a distância de um vértice K até um vértice J, a distância de I a J vai receber a distância de I a K mais a distância de I a J, ou seja, os pesos desse caminho. E em seguida tem um método template que vai chamar os métodos anteriores. E eu vou mostrar para vocês agora como funciona com o exemplo do grafo ao lado, circulado em vermelho. Vamos lá. Primeiro, ele pede que o usuário digite a quantidade de vértices do grafo. Então, esse grafo aqui ele tem 5 vértices. Então, digito 5 e dou um OK. Em seguida, ele pede para digitar as adjacências seguindo o seguinte esquema: o vértice 1 hífen o vértice 2, ou seja, o vértice A hífen o vértice A hífen o vértice B, vírgula o peso, que nesse caso aqui o peso de 1 a 2 é 1, então é 1 hífen 2, vírgula 1, aí separa com ponto e vírgula, aí 2 hífen 3, vírgula 2, aí ponto e vírgula 3 hífen 4, vírgula 3, separa por ponto e vírgula, e 1 hífen 4, que é esse caminho aqui, vírgula 9, que é o peso. E aí, no caso desse vértice aqui que não tem adjacência nenhuma com os outros, a pessoa simplesmente não insere. E após dar o OK, o resultado, o programa exibe a tabela de adjacências com a matriz de distâncias do algoritmo Floyd-Warshall, que aí vai mostrar o caminho mínimo entre dois vértices quaisquer. Como vocês podem ver, o vértice 5 ele vai estar com um valor infinito para a distância dele para qualquer outro vértice, ou o peso dele para qualquer outro vértice, o peso do seu caminho, porque ele não tem adjacência, ou seja, é impossível chegar nele percorrendo qualquer caminho. Enquanto aqui, por exemplo, do 1 até o 2 o caminho tem peso 1, o algoritmo Floyd-Warshall escolhe esse, e não, por exemplo, 1, 4, 3, 2, que teria peso 14, porque ele escolhe o menor caminho. Em seguida, por exemplo, do 1 até o 3 vai ter 3, que é percorrendo aqui do 1 para o 2, que é peso 1, mais do 2 para o 3, que é peso 2. E não do 1 para o 4 para o 3, que aí teria outro peso. E como vocês podem ver, do 1 para o 6, que aí ele vai ter 1, 2, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. E aí ele coloca esse resultado aqui, que seria menor do que do 1
pro 4 direto, seguindo essa aresta, que teria peso 9, porque o algoritmo Floyd-Warshall, ele escolhe justamente o menor caminho. E aí, assim ele sucessivamente vai preenchendo a matriz tabela. É isso, pessoal. Obrigado.